O Tarzan sem a Chita. O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, gerou controvérsia. Controvérsia é uma palavra muito leve, né? Ao afirmar que uma Libertadores sem clubes brasileiros seria como o Tarzan sem a Chita. Durante o sorteio dos grupos dos torneios sul-americanos, a Conmebol vem sendo cobrada sobre os episódios de racismo na competição. E é assim que eles estão respondendo. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Hoje é um dia de começar com bora passar raiva, né, Daiane? Eu devia ter colocado alerta de ironia na cabeça, né, na chamada, porque é isso, né, gente? Né? A gente era muito importante. De fato, essa polêmica que foi gerada aí pelo presidente da Conmebol é nada mais, nada menos do que o velho racismo. Ponto. Inclusive, a resposta do presidente da Conmebol é dando uma risadinha no final, porque ele entende exatamente o que ele disse quando ele foi questionado ali por um jornalista sobre como seria a competição Libertadores sem os clubes brasileiros. Nessa risadinha, o Alejandro Domingues, ele diz, isso não existe, é impossível, é como o Tarzan sem a Chita. Eu vou te pedir, Ana, para trazer já a própria fala do Alejandro, porque a gente vai relembrar o que fez, né, até chegar neste momento em que o Alejandro ele se sente, de certa forma, ameaçado com uma possível saída de clubes brasileiros da competição. Porque uma mulher no futebol brasileiro, precisou uma mulher cartola brasileira fazer isso, fazer uma mobilização para que a Conmebol, para que alguns homens no futebol se mobilizassem também, se movimentassem também, para dizer, opa, isso aqui está errado, a América Latina precisa respeitar o Brasil, o país do futebol, e o que precisa ser respeitado também são os jogadores brasileiros, até porque a própria Leila fala sobre a receita que os times brasileiros entregam à Conmebol, que é algo em torno aí de 60% do que a Conmebol possui. Então, é muita coisa, é muito dinheiro envolvido, e a Conmebol não é besta de perder isso. Mas essa resposta aí tem um quê de olha, a gente vai continuar nessa parceria porque é vantajosa para os dois lados, mas falar de macaco quando o debate é sobre racismo, isso não se faz. O Alejandro sabe disso. O Alejandro não é menino, ele não nasceu ontem, dá para a gente dizer isso sobre ele. Eu vou te pedir, Ana, por favor, para trazer a fala do Alejandro quando ele é questionado sobre isso. Vamos lá. ¿Se imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños? ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin Chita. Imposible. A risadinha no final é difícil, né? Difícil. E aí, Ana, vou te pedir para ir para o segundo vídeo também, sabe por quê? Porque tudo isso começou a ser causado. Já existe um estranhamento de alguns clubes brasileiros com a Conmebol na Libertadores por questões recorrentes de violência e racismo. Não são poucas as vezes, né, que a gente vê times argentinos, principalmente. Tem muitos episódios que acontecem com o Boca Juniors, por exemplo, que são pouco punidos, né? Inclusive agora também a punição para esse clube, o Cerro, que foi o clube que jogou contra o Palmeiras, em que um torcedor do time adversário fez gestos racistas para um jogador do Palmeiras, que a gente vai mostrar essa imagem. E aí a Leila, né? Pronto, o povo te pediu para mostrar essa imagem mesmo. Olha o que aconteceu no jogo, olha o que o jogador responde, por gentileza. Não. É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo? Sério comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala, até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Você não vai perguntar isso? Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. Mas o que fizeram foi um crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente tá aprendendo aqui.
Obrigado, Luigi. Ainda tem isso, né, Ana? O que é que o Luigi está reclamando? O Luigi, ele tem 20 anos, ele estava jogando pela Sub-20 contra o Cerro Porteño, quando um torcedor fez um gesto, né, chamando de macaco, e ele imediatamente chamou o juiz, ele reclamou, e quando ele foi para a entrevista, não se questionou justamente o fato, né, da violência contra ele. Ele saiu chorando, ele foi para o banco de reserva chorando. O jogo aconteceu no Paraguai. Não fez nada, né? Nem o juiz, nenhum dos nada foi feito. Nada. Exatamente. Nada foi feito. Não tem, infelizmente, em alguns países da América Latina, um procedimento que acontece aqui no Brasil, que é, assim que foi identificado, colocar na súmula, chamar a polícia e o torcedor ser conduzido para a delegacia, né, com todos os registros, sendo que isso não aconteceu. O árbitro Augusto Menezes, ele ignorou o pedido do Luigi e deixou o jogo seguir normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Mesmo o Luigi, ele foi substituído e chorou muito no banco de reservas. Quando ele foi para a entrevista, a jornalista também não iria perguntar a ele, e ele, super indignado, um jovem extremamente corajoso, vai lá e questiona, e diz, você não ia me perguntar sobre isso, né? Tem que ser falado sobre isso, a gente não precisa falar sobre isso aqui, que aconteceu dentro de campo. Até porque a gente vem falando muito sobre o racismo na Espanha, com jogadores, eu falei que o Luigi tem 20 anos, não, ele é da Sub-20, mas ele tem 18 anos. Ele, de fato, é uma promessa no futebol brasileiro, e a violência contra ele, o choro contra ele, chegou a chocar o futebol mundial, inclusive pessoas que geralmente levam na brincadeira o que é a violência, até o caso do próprio Vini Júnior, comentaristas trouxeram isso como algo muito importante, que deveria ser tratado em todos os casos, inclusive, né? E aí, Ana, a Leila Pereira, ela prontificou já de início, assim que aconteceu o caso, primeira entrevista coletiva de imprensa no dia seguinte, a presidente do Palmeiras já disse que toda a equipe de jurídica já estava em contato com a CBF, em contato também com a Conmebol, tentando dialogar, inclusive com o presidente da Conmebol, esse Alejandro aí que estava dando risada, para tentar uma solução e uma busca, né, uma punição exemplar para o Cerro Porteño, porque não é só mais um caso de racismo. Os casos de racismo precisam ser impedidos, serem tratados com muito mais seriedade para ser contido. Enquanto as punições continuarem sendo brandas, enquanto continuar sendo negligenciado, vai continuar acontecendo a recorrência que a gente vê, inclusive. E aí, eu vou te pedir para mostrar o que ela fala, inclusive, recentemente, quando a Conmebol continuou ignorando os pedidos, continuou com punições brandas. Olha o que a Leila fala sobre tocar na ferida da Conmebol, tocar no dinheiro da Conmebol. Os brasileiros representam 60% da receita da Conmebol. E você veja como que a Conmebol trata os clubes brasileiros. Eu vou lançar até uma ideia. Já que a Conmebol não consegue coibir esse tipo de crime, como a Conmebol não consegue tratar os clubes brasileiros com o tamanho que os clubes brasileiros representam para a Conmebol, por que não pensar em nós nos filiarmos à CONCACAF? Eu acho que só assim, vão respeitar o futebol brasileiro, porque isso não vai ficar assim. As lágrimas do Luigi machucaram, eu não tenho dúvida, não a presidente do Palmeiras, o mundo inteiro. Os clubes brasileiros... É isso, né? Eu acho que é o principal ponto, sabe por quê? A Leila está totalmente correta em questionar, porque a punição do Cerro Porteño foi uma multa de $50 mil, que é um valor aí de 280 mil reais, e que o time tem 30 dias para pagar. Um detalhe é que, por exemplo, o Cerro, né, quando você tem um time principal disputando a primeira fase de grupos da Libertadores, os clubes recebem aí da Conmebol algo em torno de 15 milhões. Isso aí é uma gratificação por você estar ali participando da competição. Então, é só para vocês entenderem que que 290 mil reais, $50 mil é muito pouco para uma punição para um time que disputa essas competições, é muito pouco. E a gente precisa falar na punição do clube, porque punindo o clube também começa a se responsabilizar pela punição, pelo cuidado com seus torcedores.
e é assim, é um processo cíclico que precisa ser feito, que infelizmente não vem sendo feito no Brasil. E aí, Ana, a Leila Pereira, né, esse evento que o presidente da Conmebol comentou foi ontem. A Leila Pereira, ela não foi para o sorteio da Libertadores, foi ontem, não, perdão, foi anteontem, foi na segunda pela noite, ela não foi para o evento na Libertadores, que é um sorteio muito importante, geralmente os presidentes ou vice-presidentes estão. O vice-presidente do Palmeiras esteve no evento, então o Palmeiras foi representado, mas não pela Leila, como uma forma de protesto. Eu até vi jornalistas dizendo que a Leila tinha que ter ido também, porque uma forma de protesto também é estar nesses lugares. Eu particularmente, eu não sei como seria a reação da Leila num evento desse, com o próprio presidente falando algo nessa linha. Eu acho que a ausência também é muito significativa. O Palmeiras também tem outras broncas com a Conmebol, como problemas com a tabela, com injustiça. Não sei se você sabia, né? Se você atrasa para a entrada de um jogo importante como esse da Libertadores, o clube paga uma multa, que é uma multa de milhares de dólares, de reais, sabe? É um valor alto que é pago para a Conmebol. Aqui, quando aconteceu primeiro jogo da Libertadores aqui em Salvador, as torcidas organizadas reclamaram muito, porque a Conmebol pediu para tapar o nome da arena, uma parte da cervejaria, pediu para tirar a bandeira, a gente tem um bandeirão que o Bahia coloca aqui a torcida do Bahia coloca no estádio, que a Conmebol não permitiu o bandeirão. Então, assim, é uma competição extremamente rígida para questões de cultura, disciplina, de horário, mas não é nem um pouco rígida com o que deveria também ser, que é com a violência que acontece em campo, com o racismo, e o Porteño, né, o Cerro Porteño tem uma punição ridícula, esdrúxula dessa, um valor de $50 mil para conter, né, falar sobre um caso de racismo, sendo que todo mundo, inclusive, dá risada dessa imagem do Luigi, que é uma imagem extremamente dolorosa, e agora tem mais essa chacota aí do presidente da própria Conmebol, e eu, particularmente, sou uma das pessoas que apoiam aí que não só o Palmeiras, como outros clubes brasileiros saiam sim da competição, se filiem a outras federações e criem, né, e façam novas competições com quem de fato leve a sério casos de violência como racismo dentro do futebol, misoginia, LGBTfobia, porque não são pouca coisa. Inclusive, eu me arrisco aqui a dizer-los, verdade, viu, Ana? A Leila, ela só está no Palmeiras porque ela ganha títulos. Porque a Leila também, quando ela surgiu no futebol brasileiro, ela foi extremamente criticada. E aí, só para finalizar, eu li aqui um comentário, alguém comentou assim, foi o Sandro Fraga, Ana, vou te pedir para trazer para a tela, porque... Deixa eu procurar aqui. O Sandro fala que, infelizmente, né, eu não sei se ele fala sobre o Luigi, eu espero que não seja sobre o Luigi, mas vamos lá. Não vai durar, né, no futebol. Vai acabar igual o goleiro Aranha do Santos, né? Particularmente, eu estou em um grupo de futebol com Aranha. Aranha é uma das pessoas mais interessantes, inteligentes e tem uma vida tranquila, tá, gente? Aranha, ele continua com uma jornada na linha do futebol, mas de verdade, ele não deixou de ser atleta por conta do racismo que ele sofreu contra uma torcedora do Grêmio. Mas o caso do Aranha foi um dos casos mais escrachados de racismo no futebol, e o Aranha ser uma das pessoas que foi lá reclamar do racismo e botar a boca no trombone, fez com que a gente tivesse muitas mudanças. Espero que mais pessoas como o Luigi, como o Vini Júnior, tenham sim coragem de falar sobre essas violências, porque é assim que a gente muda a estrutura também de dentro e tendo coragem de falar, sabe? Se a gente ficar do lado de fora dizendo, não vai adiantar conversar, não vai adiantar falar sobre isso, nada vai mudar. É isso, Ana. O que você acha dessa fala do presidente da Conmebol? Não, isso é um escárnio. Desculpa, gente, minha internet tá esquisita, eu vou ficar meio slideshow aí, tá? Essa fala claramente é uma provocação, um escárnio. Diante disso, se o Brasil oficialmente, seja lá por qual via for, não fizer nada, não tiver nenhum tipo de resposta, fica realmente muito ruim, não é nem feio, fica ruim a situação pra gente, porque a gente tá autorizando, tá aceitando esse tipo de comportamento racista que, como a gente tá vendo, tá embrenhado na instituição, né, na entidade Conmebol, assim. Já era grave o que aconteceu ali com o Luigi, já era grave um jornalista ligado ali à Conmebol fazer aquela pergunta,
E é gravíssimo daí você ter uma pessoa que representa a Conmebol fazer um comentário desse, tá? Diante disso, eu vou te dizer, Dai, como corintiana, eu tô aqui para apoiar 100% a Leila na fala dela. Eu sei que, né, propor todos os times vão sair da Conmebol pode parecer absurdo, mas se não houver uma resposta e uma ameaça à altura, entende? Se não falar, negócio é o seguinte, vamos mudar aqui tudo. Vamos fazer um negócio radical aqui. Tem que subir para 6, entendeu? Né? Porque só falar, precisamos fazer alguma coisa, não dá para ficar só nisso, né? Então, de fato, tem que rolar alguma ameaça, alguma coisa um pouco maior e vindo, né, de uma dirigente brasileira, né, de peso ali já é alguma coisa que tem algum impacto. Queria eu ver isso de todos os clubes brasileiros. Queria, sinceramente. Ô, Corinthians, o que tá acontecendo aí, né? Vamos se posicionar um pouquinho mais fortemente. Não é só notinha de repúdio, não. Tem que ter um pouco mais de ênfase nisso daí. Enquanto isso, a Erika Hilton, tem uma notícia disso, né? A Erika Hilton denunciou o presidente da Conmebol à Justiça e ao Itamaraty para que ele responda por racismo e seja declarado persona não grata no Brasil. Tá? Então, a gente vê aí autoridades brasileiras fazendo alguma coisa, sempre a Erika Hilton, né? Fazendo alguma coisa a respeito, né? E é isso, o Brasil tem que responder institucionalmente mesmo, porque não dá para só notinha de repúdio, para isso não dá, não. Tem que ter ação mesmo e alguma sanção aí à Conmebol, à pessoa do presidente, quem quer que seja. Alguém tem que levar nessa daí. Pois é, até porque o caso do Luigi, Ana, a gente teve o Ministério Público Federal também, que também está averiguando as ações da Conmebol para com essa repressão aí contra o racismo dentro do futebol. A gente também teve o caso, chegou no Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, que também comentou e disse que vai se empenhar também junto à Federação Nacional para que houvesse aí ações de combate ao racismo. Então, teve uma repercussão mundial, a fala do presidente, o Alejandro, teve também agora uma repercussão do Ministério dos Esportes, da CBF, da FIFA. Então, certamente, a gente vai ter aí outras repercussões em relação a isso, mas o que a gente não quer nota de repúdio. A gente quer ações específicas, sabe? A gente precisa que haja, de fato, uma ação que venha a dar fim ao racismo. Não é nem diminuir, é dar fim. Porque racismo não se reduz, se dá fim ao racismo no futebol. É isso. Exatamente. Dai, minha câmera travou de vez, mas estou aqui te ouvindo. É isso aí, gente. Chat, a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Se tudo der certo com a minha internet. Beijos.